vamos aos melhores livros de 2020? Oi, aqui é a Stephanie e você está no canal Mundos Impressos e hoje é dia de eu contar pra vocês, fora de ordem, tá? Porque eu não fui capaz de colocar em ordem os meus livros favoritos de 2020. Eu selecionei 5 livros e num apanhado geral, eu vou falar mais ou menos também como foi o meu ano de 2020 leituras. Eu tive um ano que eu achei que ia dar tudo errado, porque eu cheguei até a fazer um vídeo comentando com vocês o quanto tinha passado, sei lá, 3 meses e eu tinha lido 5 livros, então minhas leituras estavam extremamente paradas. Só que aí eu comecei a entrar em clube de leitura, fiz o nosso próprio clube de leitura, que a gente tem até um grupo no Discord. Vou deixar o link aí no box de descrição, caso você queira participar. E os clubes de leitura me ajudaram demasiadamente, tanto que, de repente, eu li mais livros do que eu li no ano passado. Se bem que hoje já é ano passado. Eu li mais livros do que eu li em 2019, porque em 2019, se eu não me engano, eu li... vai dar trabalho. Eu li 23 livros. E em 2020 eu li 30 livros, então eu sei que pra muita gente, ainda mais booktuber, vai pensar assim, nossa, 30 livros, eu li mais de 100, eu li patati, eu li patatá, mas gente, eu li 30 livros, tipo, uau! Mas em compensação, a grande maioria dos livros foram livros bem medianos, foram livros que eu não gostei muito, eu abandonei alguns livros também. Só que eu ainda tive livros favoritos, eu tive livros que se tornaram bem especiais na minha vida de diversas maneiras e eu queria conversar com vocês especificamente sobre 5 títulos. O primeiro que eu vou comentar, como eu já disse pra vocês, não está em ordem, mas eu vou comentar esse em primeiro porque eu já comentei sobre ele, o meu livro favorito do ano, ele foi o que eu escolhi na hora, da tag Oscar Literário, né, que eu sempre dou uma adaptação todo ano, e é Vozes de Chernobyl. Esse livro eu escolhi por conta de como ele me fez questionar o quão pequenos nós somos, não só perante a vida, a natureza em si, mas também aos poderes socioeconômicos e políticos, por conta de como... Bom, Vozes de Chernobyl é um relato não só baseado em fatos reais, ele é feito a partir das vozes das pessoas que foram vítimas de Chernobyl, essa cidade que teve um acidente nuclear, que pra mim é mais um crime, né? E por conta disso, a Svetlana, que é a autora, ela entrevista pessoas que estavam lá na época dessa explosão nuclear, pessoas que estavam em outras partes e ainda foram afetadas de alguma maneira, pessoas que vieram em próximas gerações e por conta da gravidade dessa explosão nuclear foram atingidas de alguma maneira, sofrem com sequelas até hoje, até os dias atuais. Então é um livro que ele relata as consequências gravíssimas, não só para as pessoas que estavam dentro da própria usina, mas as pessoas que estavam em volta, as pessoas que estavam no restante do mundo. Então é um livro que fala sobre o quanto, por mais que nós tenhamos um papel, e é horrível pensar assim, né? Eu me sinto bem pequena como cidadã quando eu penso dessa maneira, mas o quanto, por mais que nós tentemos fazer a nossa parte, por mais que a gente lute, o quanto a gente ainda tem que caminhar, o quanto a gente ainda tem que lutar, o quanto a gente ainda tem que seguir para impedir que coisas como essa aconteçam, porque é uma coisa que não era para ter acontecido. Eu não vou dizer nem que foi irresponsabilidade, eu acho que foi, na minha visão, foi algo totalmente que eles tinham certeza que era capaz de acontecer, então foi meio que relapso, não estavam se importando, porque a economia era mais importante, os interesses políticos eram mais importantes, então a vida de milhares de pessoas foram deixadas de lado, que não é muito diferente do que estamos passando agora, ainda que não seja uma coisa de radiação propriamente dita, né? Então é um livro que me faz muito questionar o quão somos pequenos, o quanto ainda temos um caminho árduo e longo pela frente. Então é um livro que mexe bastante comigo e por conta disso ele se tornou um dos meus favoritos do ano, o meu favorito do ano, né? Outro livro que eu queria comentar com vocês, que é um dos meus livros favoritos do ano, foi O Conde de Monte Cristo, esse livro incrível escrito por Alexandre Dumas,
que conta a história do Conde de Monte Cristo antes de se tornar o Conde de Monte Cristo, porque ele era um marinheiro dantes, ele era um cara super humilde, super bom coração, ele é um personagem incrível que inclusive é bem possível a gente não se apaixonar como leitor, porque ele é bastante carismático, os olhos brilham, sabe? Ele é muito legal. É um personagem muito incrível. Só que de repente ele é traído, certo dia ele tá traído, né? Por amigos, por pessoas que ele acreditava ser seus amigos, e por conta disso ele é preso. Ele passa 10 anos, mais ou menos 10 anos numa prisão. Aliás, é muito mais do que 10 anos. Eu não sei porque a sinopse sempre vende como 10 anos, mas quando você vê o livro você percebe que é uma passagem de tempo muito maior. E durante essa prisão do Dantes, ele começa a ter uma lucidez a respeito do que verdadeiramente o colocou nessa prisão. Então ele passa a arquitetar a vingança contra essas pessoas que o traíram, né? Então é um livro com construção de personagem incrível, mas a grandiosidade do Conde de Monte Cristo não é nem só, se é possível falar nem só, porque já é algo estrondoso, não é nem só a construção do Conde de Monte Cristo, mas sim todo o contexto. Nós temos um pano de fundo imenso da época do Napoleão Bonaparte, então a gente tem um contexto histórico, político para acompanhar, para refletir sobre como o mundo era naquela época, como o mundo daquela época interferia na vida das pessoas, da sociedade como um todo. Então a gente tem um contexto que se entrelaça como um todo, é como um corpo vivo, e eu acredito que o livro foi extremamente muito bem escrito, e tem uma das cenas mais emblemáticas e simbólicas do universo da literatura, que é quando Dantes foge da prisão. Só de lembrar eu fico arrepiada. Então com certeza é um livro não só favorito do ano, mas também um favorito da vida, porque foi uma leitura grandiosa. Eu me senti numa aventura imensa, como se eu fizesse parte da vida dele, sabe? É isso. Outro livro que também foi meu favorito de 2020 e tem certo fanatismo aí? Tem, mas tem também o quanto eu senti que o livro acrescentou à saga. Eu tô falando de Sol da Meia-Noite, a continuação, que não é continuação, a perspectiva do Edward sobre o que acontece no primeiro livro da saga Crepúsculo. E é um livro que vocês sabem que eu amo a saga Crepúsculo como um todo, eu acho, me diverte, me faz feliz, me faz bem, etc, etc, etc. Tem análise aqui no canal. Todos os livros que eu estiver comentando, além do box de descrição com o link da Amazon para adquirir, também vai ter os links das análises das resenhas que eu fiz, tá? Então é um livro que eu senti que acrescentou muito à saga, porque nós tivemos a perspectiva do Edward, a perspectiva dele como vampiro, porque tem muitas pessoas que veem o Edward e questionam a postura dele. Eu não estou falando que a postura dele está certa, mas eu estou dizendo sim que a postura dele condiz com um vampiro, porque o Edward não foi criado para ser um príncipe, ele não é uma fada. O Edward é um vampiro, que é um ser mitológico hostil, que faz coisas que não são condizentes com o que nós conhecemos como moral. Então é um livro muito condizente, eu gostei muito de acompanhar a perspectiva dele, a maneira também com que ele tentava lutar contra a própria essência dele vampírica, porque ele sabia que ele estava fazendo ele errado, mas ao mesmo tempo ele tinha os instintos desse ser mitológico que é o vampiro. Então eu gostei muito, fora que foi incrível descobrir o quão mais profundos são os poderes da Alice, o quão incrível é a relação dela com o Jasper, e eu adorei, eu amei. Por mim tinha a saga inteira. A Stephenie Meyer comentou que ela não acha que vai ser capaz de escrever a saga inteira na perspectiva do Edward, porque ela acha ele muito depressivo, mas eu adoraria que tivesse, porque foi uma experiência incrível. Nossa, é incrível, gente, foi uma aventura imensa. Naquela cena em que o Edward começa a caçar pra ir atrás da Bella, porque ela tá correndo risco de vida, nossa, eu me senti num livro aqueles eletrizantes que eu ficava assim, ó, louca, sabe? Foi incrível. E nessa vibe de continuação, que não é bem continuação, e vai e volta, outro livro favorito do meu ano foi Cantiga de Pássaros e Serpentes. E a maneira com que a Suzanne Collins se tornou, eu já achava uma escritora exemplar,
Mas através desse livro, eu acredito que pra mim, né, no que eu entendo, no que a literatura significa pra mim, que ela subiu o degrau da genialidade, porque a Cantiga de Pássaros e Serpentes, ela vai nos contar a história de como o Snow se tornou o presidente de Panem. De Panem não, é Panem é Panem, né, gente, que fala. Como ele chegou onde ele chegou, como os Jogos Vorazes foram arquitetados, e eu achei genial a maneira com que ela tocou o leitor junto com a maneira com que ela questionava o grande ponto-chave na história. Então, além de ela nos fazer refletir sobre os Jogos Vorazes, uma coisa que ela já fez a gente refletir como um todo durante toda a trilogia, ela também fez nós, leitores, questionarmos se a gente gosta de Jogos Vorazes porque nós nos identificamos com a Katniss ou se porque nós queríamos ser só mais um cidadão da capital. Por quê? Muitos leitores não gostaram do livro, sentiram falta dos benditos Jogos Vorazes, daquela... eu não vou chamar isso de aventura, daquele momento em que os jovens se atacam e se matam uns aos outros. Tem gente que sentiu falta dessa cena eletrizante, só que o livro veio justamente para questionar que o livro nunca foi sobre os jogos, foi sobre o movimento de resistência, o movimento de revolução que tinha como principal objetivo acabar com esses jogos. Então, a Cantiga de Pássaros e Serpentes surgiu principalmente com o intuito de fazer a gente questionar... Opa, bomba, desculpa. Eu moro perto de estádio, gente, então... loucura, enfim. Então, me perdi. O livro surgiu justamente para nos fazer questionar como a gente compreende tudo isso, de que lado nós estamos, e se a gente realmente se identificava com a Katniss, ou se a gente só queria o fervo, só queria aquele Big Brother, sabe? Então, eu achei genial, foi um dos melhores livros do ano, assim, incrível, incrível de verdade. Gente, eu acabei de descobrir que eu tô doida, não são 5 livros favoritos, são 4. Esses foram os... É porque assim, teve mais 2 livros que eu gostei muito. Então, menções honrosas. A Resposta, que foi o livro que baseou o filme Histórias Cruzadas, e Bunker, que os dois têm análise aqui no canal. Então, esses foram os meus livros favoritos no ano. Eu queria muito saber quais foram os livros favoritos de vocês e se vocês me indicam algum deles. Lembrando que caso queiram algum desses livros, o link vai estar no box de descrição. E não se esqueçam também de vir para a nossa comunidade do Discord. Então, é isso, gente. Muito obrigada por assistirem, muito obrigada por tudo, por estarem comigo, por terem me ajudado a ler mais. Então, obrigada por tudo e eu os vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!